Tem pessoas que esqueceu daquilo que Deus falou, se esqueceu daquilo que Deus prometeu e está negociando isso no meio do caminho. Está abrindo mão da certeza da palavra para as dúvidas que o mal tenta impor dia após dia. Tem pessoas que estão abrindo mão do sonho que Deus colocou dentro do coração por falta da condição de realizar. Se Deus ele deu o sonho, ele também dará a condição. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, o que me haver de dar se continuo sem filho, e o herdeiro na minha casa, o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Louvado seja Deus. Deus, ele chamou Abraão, e Abraão ouviu a voz de Deus, e por ter ouvido a voz de Deus, ele é chamado de o pai da fé. Abraão não teve uma referência, ou seja, ele não teve alguém a quem ele pudesse olhar e ver que aquela pessoa ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz do Senhor, e por Deus foi honrado, e por Deus viveu coisas gloriosas. Abraão ele foi o primeiro. Deus começa a nação de Israel sobre a vida deste homem, através da vida desse homem. Hoje eu e você nós temos uma referência. A palavra de Deus, ela é a referência da nossa vida. Você tem uma referência de homens e mulheres que andaram com Deus e venceram. Hoje você andar com Deus, você sabe que você vai vencer. Você sabe que com Deus é a única forma da sua vida dar certo. Agora Abraão, ele ouviu uma voz. Ele não conhecia a Deus. Ele estava se relacionando com Deus pela primeira vez. Ele estava vivendo um relacionamento com Deus. E quando Deus o chamou em Gênesis 12, Deus dá uma ordem para ele dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te engrandecer o nome, eu vou abençoar a sua descendência, ela será poderosa na terra. Todas as nações da terra serão abençoadas através da sua descendência. E Abraão, ele ouve a voz de Deus, e em obediência ele faz exatamente o que Deus falou para ele. Ele sai da casa do pai dele, ele sai da casa de Terá, que era o pai dele, e vai rumo a essa terra que Deus havia prometido que mostraria a ele. Agora entenda que no cenário de Deus já está preparado por isso. Está escrito que Deus iria mostrar. Deus não falou: eu vou criar um lugar para você, eu estou preparando. Não, Deus disse: a terra que eu te mostrarei. Ou seja, o lugar do cumprimento da promessa já existia e já estava tudo preparado. Louvado seja Deus. E Abraão, ele anda em obediência à voz do Senhor, e a primeira coisa que é alinhado com Deus é o coração de Abraão. O nosso coração, ele precisa ser alinhado com Deus através da obediência. Somente a obediência à voz de Deus vai fazer com que o seu coração fique alinhado com Ele. Se o seu coração ele não estiver alinhado com o Senhor, você não consegue fazer aquilo que o Senhor está te mandando. E todas as vezes que a gente tenta fazer do nosso jeito, da nossa forma, dá errado. Todas as vezes que a gente faz a nossa vontade, que a gente faz o nosso querer, a gente vive uma vida frustrada. Deus quer que você viva o seu propósito. Quem crê nisso?
Deus quer que você viva o seu propósito. Ele quer que você realize os sonhos que Ele tem para você, que você viva isso, que você desfrute disso. Agora, quando nós andamos em obediência à voz dEle, então Ele cuida de cada passo, Ele cuida de cada etapa da nossa vida quando andamos em obediência à voz dEle. Por isso que ninguém vai conseguir andar com Deus sem obedecer a sua voz. Crava isso no seu coração. Ninguém vai conseguir andar com Deus sem obedecer a sua voz, sem obedecer a sua palavra. Em Gênesis 12, o coração de Abraão é alinhado. Só que agora em Gênesis 15, Deus está relembrando Abraão das suas promessas. Porque de tempo em tempo Deus vai nos relembrar das promessas que Ele fez para nós. Porque se tem alguém que pode se esquecer disso, somos nós e não Ele. O que Ele fala, Ele cumpre. Louvado seja Deus. O que Deus prometeu, Ele cumpre. No tempo certo, na hora certa, no momento certo, Ele cumpre em nossas vidas. Só que diante de situações difíceis, diante de dificuldades, o ser humano tende a se esquecer do que Deus prometeu. E quando uma pessoa ela se esquece da promessa, quando uma pessoa ela se esquece da palavra, ela pode negociar isso a preço de banana. Você quer ver um exemplo claro e nítido sobre isso? Esaú. Ele esqueceu que a bênção da primogenitura estava sobre ele. Ele esqueceu que ele seria o herdeiro de Isaac. E quando Jacó oferece para ele um prato de lentilha em troca da promessa, em troca da bênção da primogenitura, ele abre mão. Tem pessoas que esqueceu daquilo que Deus falou, se esqueceu daquilo que Deus prometeu e está negociando isso no meio do caminho. Está abrindo mão da certeza da palavra para as dúvidas que o mal tenta impor dia após dia. Tem pessoas que estão abrindo mão do sonho que Deus colocou dentro do coração por falta da condição de realizar. Se Deus ele deu o sonho, Ele também dará a condição. Se Deus ele deu o sonho, Ele também dará a condição para o sonho se realizar. Se Deus ele falou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando você anda em obediência à voz de Deus e o seu coração está alinhado com Ele, Ele cuida de cada passo e de cada etapa na sua vida. Quem crê nessa palavra? Só que Abraão, ele precisava relembrar do que Deus disse. Até porque de Gênesis 12 a Gênesis 15, eles já têm vivido muito tempo juntos. E Deus não falhou em nenhuma das suas palavras. Foi honrando ele na caminhada, foi honrando ele na jornada. Só que em Gênesis 15 nós encontramos um Abrão esmurecido. Nós encontramos um Abrão duvidoso. Porque Deus vai relembrar para ele das promessas, dizendo: Abraão, estamos juntos. Eu sou o teu escudo, eu estou indo na sua frente. Abrão, o seu galardão será grande, Abrão. O seu galardão, a sua recompensa será extraordinária. Agora olha o questionamento de Abrão para com Deus. O que me haver de dar se eu continuo sem filho? E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Como que eu posso viver o que o Senhor está me falando se eu ainda não tenho um filho? Uma das coisas que o Senhor disse que faria na minha vida era me dar um filho. O Senhor me disse que me daria uma descendência, mas isso ainda não aconteceu. Tudo bem, muitas das palavras que o Senhor me disse está se realizando, está se cumprindo. Mas uma delas que para mim é a mais importante, que é eu ter um herdeiro, isso ainda não aconteceu. A Bíblia diz que logo o Senhor respondeu a Abraão dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Porque para cada palavra de dúvida que a gente apresentar para Deus, Deus vai selar o nosso coração com uma certeza. Aleluia. Com uma certeza que Ele é fiel.
Abraão vai apresentar a Deus as suas desculpas. Eu ainda não tenho filho, eu ainda não tenho herdeiro. E Deus apresenta para Abraão a certeza. Relembra ele das promessas, dizendo: não é esse o teu herdeiro. Eu disse que vai ser um que será gerado de ti. Eu falei que eu vou cumprir a minha palavra na sua vida. E é isso que o Senhor está te dizendo nessa noite. Creia nessa palavra. Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Não apresente para Deus desculpas. Não apresente para Deus as suas condições. Não apresente para Deus as suas possibilidades. Se fosse para mim e você andar pelas nossas condições e pelas nossas possibilidades, o Senhor não havia nos chamado. Ele não teria nos chamado. Mas se Ele te chamou, é porque Ele quer que você ande no cenário dEle, que você ande com a visão dEle. E Deus agora precisa tratar a visão de Abraão. Porque se Deus alinhou o coração dele através da obediência, agora a visão precisa ser alinhada. O que precisa ser alinhada? A visão. E a visão, ela é alinhada através da fé. Aprenda isso. Se o coração é alinhado através da obediência, a visão, ela é alinhada através da fé. Somente a fé pode alinhar sua visão com a visão de Deus. Então não tem como você ter um coração em obediência e uma visão sem fé. E também não adianta você ter uma visão de fé se não tem um coração obediente. É a soma das duas coisas, o coração e a visão, que vai fazer você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E para Deus alinhar a visão, a Bíblia fala no versículo 5: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E disse: será assim a tua posteridade, será assim a tua descendência. Deus conduziu aquele homem para fora. Deus não chamou ele, Deus não disse sai, Deus o conduziu. Entenda que a tenda, ela representava na vida de Abraão tudo aquilo que era uma visão limitada. Por exemplo, quando você está dentro de um lugar, dentro de um cômodo, você tem 4 paredes te cercando. Logo você tem um limite na sua visão. Cada parede é o limite da sua visão. Então imagina que eu estou aqui dentro de um quadrado, de um cômodo. Eu tenho uma parede na minha frente, na minha lateral, na minha esquerda, na minha direita e atrás. Se eu tentar enxergar à frente, eu vejo uma parede, eu tenho uma visão limitada. Se eu tentar enxergar ao lado, eu tenho uma parede, uma visão limitada. E se eu tentar enxergar um pouco mais, eu tenho uma parede, uma visão limitada. Então todas as pessoas que estão dentro da tenda, ou seja, dentro de uma visão limitada, não conseguem ver o que Deus está fazendo. Não conseguem enxergar o cenário de Deus. A tenda, ela pode representar toda a negatividade na sua vida. Todas as suas alternativas, suas chances, suas oportunidades, sua condição, suas possibilidades. E quando você fica preso nisso, meu Deus do céu, a chance de você desistir é muito grande. Olha a conversa de Abraão com Deus: eu não tenho filho, mas eu vou te dar um filho, mas o Senhor ainda não deu. Eu vou te honrar, mas ainda não me deu uma herança, não me deu um herdeiro ainda para administrar a minha herança. Você está vendo que ele começa a questionar com Deus quando ele está dentro da tenda? A gente começa a argumentar com Deus: mas ainda não aconteceu, Senhor, mas ainda não se realizou. Mas como vai acontecer se eu não tenho condição? Mas como vai acontecer se eu não tenho possibilidade? Deus não te chamou para viver a vida que você tinha antes. Deus te chamou para você viver uma nova vida. Mas você só vai conseguir viver isso se a sua visão se alinhar com a visão de Deus. Então levante as mãos aqui nessa noite e diga: Senhor, alinha a minha visão com a tua visão. Você precisa ter a visão de Deus, você precisa ter a visão da fé. Então Deus não chama, porque quando você está preso no seu limite, você não consegue sair. Quando você está preso nas suas dúvidas, você não consegue sair. Então Deus não disse: vem Abraão. A Bíblia fala que Deus o conduziu até fora.
Deus pegou ele e falou: sai daí, sai dessa visão limitada, sai dessas suas dúvidas, isso vai matar você, sai daí. O conduziu até fora e falou: olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Quem já viu uma noite de céu estrelado, levante a mão. Abraão enxergou uma noite de um céu estrelado, e Deus falou para ele: conta as estrelas, se é que você pode. Você acha que Abraão conseguiu contar as estrelas? Você acha que ele conseguiu contar as estrelas? Claro que não. Mas Deus ali enfatiza com clareza que o poder dele é sobrenatural. Porque se Abraão como homem não consegue contar as estrelas, Deus como Deus todo-poderoso chama cada estrela pelo seu nome e não se esquece de nenhuma delas. Aleluia. Deus está dizendo o seguinte: olha, você não consegue contar as estrelas, você nem sabe, mas eu chamo cada uma delas pelo nome. Sua visão ela é limitada, sua condição ela é limitada, mas se você andar no meu cenário, eu quero te dizer que já está tudo pronto. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua jornada. Você não ouviu a minha voz quando saiu? Agora eu quero que você alinhe a sua visão. E por que Deus manda ele olhar para o céu? Porque a visão de um homem de Deus e de uma mulher de Deus tem que ser o céu. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa visão ela tem que ser os céus. A nossa visão ela tem que ser o quê? Os céus. Os céus. Olha para os céus. Tira a sua visão da terra e olha para os céus. Foi o que o Senhor falou para Abraão. Tira a sua visão deste mundo, tira a sua visão dos limites da sua tenda, da sua condição, das suas possibilidades. Sai daí. Deus arrancou ele daquele lugar e falou: olha para o céu, enxerga o que eu enxergo, olha para onde eu estou olhando. E quando ele olha para o céu, Deus manda ele contar estrelas. As estrelas elas estão dentro da terra ou fora da terra? Deus leva a visão daquele homem para fora da terra, para o sobrenatural. É para onde Deus quer levar a sua visão nessa noite. Tira a sua visão da terra, porque enquanto você ficar olhando para a terra, você se preocupa com quem governa, você se preocupa com os números da economia. E se os ventos for favorável, talvez a fé de muitas pessoas se anime, fica esperançosa. Mas se o vento for contrário, há muitas pessoas que começam a duvidar. Lembre-se que o Senhor que acalmou a tempestade, que veio sobre o barco dos discípulos, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Para Ele, vento favorável, vento contrário não significa nada. Quem está compreendendo? Em vento contrário você vai chegar. Se o vento for favorável você vai chegar, mas se o vento for contrário, levante a sua mão e receba isso. Você vai chegar do mesmo jeito. Porque o que está empurrando o seu barco não é o vento, e o que te impede de chegar não é o vento contrário. Se é Deus que está conduzindo a sua vida, você chega, vento favorável ou vento contrário, não importa. Então tirar a visão da terra é necessário para andar com Deus, para você priorizar Deus em primeiro lugar, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, buscar a sua salvação em primeiro lugar, priorizar o seu temor a Deus, a sua obediência a Deus, o amor ao próximo, a obediência à palavra. Glória a Deus. E as demais coisas vai ser acrescentadas. Abraão, ele crê. E agora a visão dele está alinhada com a visão de Deus. Versículo 6. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça.
Ou seja, foi porque ele creu que ele pôde viver cada promessa que o Senhor fez a ele. Nessa noite o Senhor está alinhando o seu coração em obediência e a sua visão em fé. Quem crê nessa palavra, seu coração em obediência e a sua visão em fé.